Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Boa noite, alunos. Boa noite, professora Leide. Boa noite a todos. Espero que tenham tido uma ótima semana. Boa noite aos tutores, boa noite aos coordenadores de polo, todos os alunos. É um prazer mais uma vez estar aqui nessa quinta aula, né, de fundamentos. A gente já está assim, na reta final, mas assim, é sempre uma satisfação estar com todos. E agora vamos retomar a nossa aula de fundamentos de administração, né? Como sempre, com o nosso conteúdo do dia. Hoje nós iremos trabalhar poder, autoridade e liderança dentro das organizações, equipes de alta performance, que é um conceito de equipe de trabalho, os modelos japoneses de melhoria contínua e qualidade total, né? E os modelos contemporâneos de gestão, além de direito administrativo. E os objetivos dessa aula é aprender o que é o poder e a autoridade, conhecer a diferença que existe entre um grupo e uma equipe de trabalho e apresentar os modelos japoneses de melhoria e qualidade. Além de conhecer os modelos de gestão contemporâneos, ou seja, mais atuais, nós que já vimos modelos anteriores, e um pouco sobre direito administrativo. Tá? Bom, poder. Todos nós entendemos o que é o poder. De alguma forma, nós estamos submetendo ou exercendo o poder no nosso dia a dia, na nossa vivência, seja dentro de casa, com os nossos filhos, ou com uma outra pessoa que esteja sob nossa autoridade, ou no trabalho, né, com os colegas, ou na escola, mas sempre estamos convivendo com pessoas que têm alguma autoridade, que têm algum poder, que exercem algum poder sobre nós, ou nós exercemos sobre outras pessoas. Mas o que é poder? Segundo Max Weber, poder é a habilidade de forçar alguém a obedecer uma ordem a despeito da resistência pelo uso da força, da imposição ou da coação. Ou seja, o poder é algo que é exercido com força, é algo que é exercido sobre outros e com força, com autoridade, com coação, tá? Essa é uma concepção de poder. E aí nós temos o poder visto de várias formas e com várias variáveis, né? Mas Weber o descreveu assim e eu considerei uma boa descrição de poder. Como eu já estava falando, dentro de poder implica também autoridade. Autoridade de exercer esse poder, com coação ou sem, né? Mas segundo Max Weber também, autoridade é quando os comandos são voluntariamente obedecidos por aqueles que os recebem. Ou seja, mesmo que eu tenha poder para fazer alguém fazer algo, exercer uma atividade, fazer algo, eu com autoridade posso conseguir que aquela pessoa também o faça. Posso conseguir também que aquela pessoa exerça aquela atividade, execute aquela tarefa, da mesma forma, sem impor o poder, sem utilizar-me da coação, mesmo que eu tenha essa condição, eu possa utilizá-lo dessa forma. E os bons líderes se utilizam da autoridade. E a autoridade é um conceito que ele extrapola a questão do poder. Porque a autoridade, para que haja autoridade, alguém deve respeitar aquela autoridade. Alguém deve respeitar a condição que aquela pessoa exerce naquele momento. Né? Então, da autoridade derivam vários tipos, né? Nós temos a autoridade tradicional, né? Que é o tipo de autoridade legitimado pela sociedade. São aqueles a quem a sociedade atribui autoridade, ou seja, os idosos, os religiosos ou membros da polícia.
São condições que a sociedade atribui, que nós, na nossa convivência, aprendemos a respeitar. Então, nossos pais, em sociedades civilizadas, ensinam que os idosos devem ser respeitados pela vivência que eles têm, pelo conteúdo que eles desenvolveram durante a sua vida, que eles aprenderam, que eles executaram durante a sua vida. Eles sempre vão ter um conselho ou vai poder exercer uma forma de autoridade sobre os demais pelo fato de eles já terem ciência das coisas que já aconteceram, por ter uma experiência, por ser um ponto de referência para os mais jovens, para que os mais jovens aprendam. Isso no decorrer da história da humanidade aconteceu assim. A mesma coisa envolvendo os líderes religiosos, que pelo fato de terem um contato com a divindade ou apresentarem esse contato para serem aquele elo de ligação com a divindade, acabam exercendo um papel de autoridade dentro das comunidades onde ele está inserido. Da mesma forma, o poder do Estado que é exercido sobre a polícia. Então, atribui-se essa condição à polícia. Em várias sociedades é assim, em algumas sociedades a polícia tem um conceito, em outras sociedades tem outro, mas ela tem uma autoridade natural que é, ou por medo ou por respeito, né, ela exerce essa autoridade nas comunidades, na sociedade. Temos um modelo carismático, né, que é o tipo de autoridade baseado em habilidades pessoais do líder. Não precisa de nada para que legitime a sua influência. Ou seja, são aqueles líderes que pela sua habilidade de expor ideias, pela sua habilidade de levar os conceitos para os outros, ele exerce uma autoridade natural, como sendo conhecedor de um tema, ou como sendo alguém que domina uma técnica, ou que domina uma arte. Então ele é respeitado naturalmente, as pessoas entendem nele, enxergam nele alguém confiável, alguém que tem essa condição de liderá-los. Então por essa condição ele é um carismático. Tá? E tem o racional legal, né? Que é o tipo de autoridade que é legítimo e institucionalizado, pois pertence a certa organização. Nós encontramos esse tipo dentro das organizações, nós temos na própria família, né? Nós temos há um concerto dentro da família, o pai é o líder, a mãe deve ser respeitada. Aí nós vamos dentro das organizações, nós temos o gerente, que deve ser respeitado pelos que estão na hierarquia abaixo, e temos os diretores, que também devem ser respeitados. Então, institui-se isso, como a autoridade ela é instituída para todos os membros daquela organização. E eles sabem que devem respeitar aquele superior, porque ele tem, por delegação, autoridade sobre eles. Bom, e nós temos a liderança, tá? A autoridade deve ser exercida com liderança. E liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Tá? Então, é a arte de comandar outras pessoas, levando-as a realizar determinadas atividades, tá? A partir de conhecimentos que se tenha e da forma de agir, da forma de convencer aquelas pessoas a executar aquilo. Aí nós temos os tipos de liderança. O principal papel do líder nessas organizações é contribuir com o desenvolvimento das pessoas, destacando seus pontos fortes e melhorando seus pontos fracos. Ou seja, esse líder, ele deve exercer esse papel dentro das organizações. Ele deve identificar dentre os seus membros aqueles que têm determinadas características, aproveitar essas características da melhor forma, identificar aqueles pontos que podem ser considerados como fracos ou fragilidades daquelas pessoas e melhorar esses pontos para que as pessoas cheguem também a uma condição de liderança e também a uma condição de alto desempenho dentro dessas organizações. O papel do líder não é o de fiscalizar os outros, mas é o de ajudar os demais. É aquele que deve estar ali para contribuir no processo de melhoria dos demais membros dessa organização. E aqui os tipos de liderança. Não é isso, professora? Então, a gente tem aí 3 tipos de liderança. Vamos então dar uma olhada. A liderança autocrática é o tipo de líder centralizador, possessivo e controlador. Então, é aquele tipo de gerente, de líder, né, que vai puxar toda a responsabilidade para si, todas as decisões para si e vai tratar
essa questão, esse relacionamento com o seu liderado de forma mais centralizadora, mais controladora. A gente tem aí, então, outro tipo de liderança, que é a liderança democrática. É o tipo de líder que envolve os colaboradores na tomada de decisão, das decisões da empresa. Então, esse líder, né, ele vai chamar as pessoas, vai tentar saber, compreender o que está acontecendo e vai levar em consideração esse conhecimento que os funcionários têm, adquirem durante aí o trabalho, a rotina de trabalho. E o terceiro tipo de liderança, ou de líder, é o liberal. É o tipo de líder que delega totalmente a tomada de decisão aos seus colaboradores, outorgando-lhes a responsabilidade pelos resultados. Então, esse tipo de liderança, ele tem um grau maior de confiança, né, nos liderados. Ele descentraliza totalmente essa possibilidade de decidir. Então, os funcionários, eles podem decidir e também podem aí arcar com consequências dessa decisão. Eu não estou falando de uma maneira negativa, mas ele pode responder por essas decisões, já que ele tem esse tipo de confiança do seu gestor, o seu líder. Ah, com certeza. E é bom lembrar que esse tipo de liderança, ela não se encontra exclusivamente, cada tipo desse, em determinadas organizações ou em determinadas pessoas. Então, você pode ter um tipo de liderança que envolva um pouco de cada um desses três modelos, tá? Ou você pode ter um mais voltado para um modelo, com um pouco dos demais. Então, é algo que vai definir, o que vai definir isso é o modelo da organização, é o modelo de gestão daquela organização, são as características da pessoa que está liderando. Então, é um processo que acontece dentro das organizações. E que ele pode, em um momento, estar mais autocrático, em outro momento, estar mais liberal. Isso vai depender muito do momento que a organização está passando em relação ao seu meio, em relação ao seu próprio desenvolvimento. Tá? E nós temos aqui também grupos e equipes. A liderança, ela é exercida sobre pessoas. E essas pessoas, no seu ambiente de trabalho, formam grupos, formam equipes de trabalho. E nós vamos ver agora qual é a distinção, qual a diferença entre um e outro. Grupo é um conjunto de pessoas com objetivos diversos e muitas vezes divergentes, trabalhando dentro de uma organização. Ou seja, um grupo é um agrupado, é um conjunto de pessoas. Até aí, eles estão juntos no mesmo espaço, trabalhando, mas sem uma definição clara de qual o rumo, e cada um vai buscar muito os seus interesses pessoais. Já a equipe, né, é um grupo de pessoas trabalhando por uma causa. Tá? Isso é importante. Uma causa comum, com um objetivo definido e unidos por laços de lealdade e confiança mútua. Então, nós vemos que a equipe, ela é diferente do grupo. Um grupo são várias pessoas reunidas. A equipe, já existe algo em comum entre elas. Existem laços que as ligam. Existe um objetivo a ser alcançado. E as equipes vão desempenhar um trabalho melhor do que o grupo sempre. A questão é formar essas equipes, como elaborar essa formação de equipes e como buscar o melhor modelo de equipe possível. E é isso que nós vamos ver a seguir. Que são as condições para o surgimento das equipes de alto desempenho, né? Para que uma equipe atinja todo o seu potencial, ela deve conhecer com clareza qual a missão da organização onde ela trabalha. Ou seja, ela está dentro de um espaço. Como ela vai alcançar um objetivo se ela não sabe o que foi definido como objetivo para aquela organização? Se a organização não deixou isso claro para os seus membros, se a organização não favoreceu o surgimento de lideranças que pudessem levar os demais a alcançar esses objetivos. Então, é primordial que a organização também tenha a sua contrapartida nesse processo, que ela ofereça essa condição para que as pessoas se desenvolvam e desenvolvam o seu trabalho com um sentido, com um rumo. Tá? E o que é missão? Missão é o motivo principal da existência da organização. Ou seja, a organização deve disponibilizar isso para aqueles membros da organização. As pessoas que estão dentro e fora da organização, mas estão ligadas a ela por algum motivo, elas devem ter com clareza qual o objetivo de existência daquela organização. Por que aquela organização existe? O que ela oferece
para os membros dela, para a sociedade onde ela está inserida. Isso ela deve deixar isso com muita clareza para os seus membros, para que eles possam trabalhar para o alcance dessa missão, para que eles possam trabalhar pelo melhor desempenho dessa organização. E o que são equipes de alta performance, professora? Então, pessoal, equipes de alta performance, vamos lá no slide, são equipes compostas por membros altamente comprometidos, com objetivos e com um alto grau de confiança mútua. Então, é uma equipe coesa, uma equipe que tem um objetivo e é uma equipe que interage. Então, temos aspectos bem próprios dessa equipe. Vamos ver no próximo slide o que tem de especial essa equipe. Então, essas equipes, elas têm claro sentido de propósito com os objetivos definidos, elas são eficazes, comunicadores dentro e fora da equipe, quer dizer, eles interagem bem, né? Eles se comunicam bem, tomam decisão em conjunto, têm um alto grau de organização dentro do trabalho que lhes permite planejar, tomar decisões, garantir qualidade do trabalho. Eles têm um alto nível de organização, eles são comprometidos e sabem se comunicar. Ah, professora, será que eles sempre vão estar concordando com tudo? Aí é que está o negócio. Não. Essas equipes, eles têm aí umas discussões, tem pessoas que são contra, mas eles conseguem chegar a um denominador comum que é melhor para a empresa, de tantas sugestões que surgem. Então, esse é o ponto básico de se comunicar bem, né? Chegar a um denominador comum bem, assim, com confiança, com interação, com clareza. Então, quais são as características dessas empresas? Bom, as características das equipes de alta performance são um clima de trabalho que tende a ser informal e confortável, ou seja, as pessoas se relacionam bem, elas se sentem bem de estar trabalhando naquele local, elas entendem a relação, o seu papel dentro daquela organização e a relação que elas devem ter com os demais. Isso faz com que o clima seja bom, seja um clima positivo, onde as pessoas estão buscando crescer, estão buscando melhorar, e onde há um clima de mútua ajuda, um contribui com o outro para que todos cresçam. Tá? A participação de todos na decisão e na execução das atividades. Ou seja, todos contribuem no processo. Não é algo que um faz, mas todos fazem. E todos têm prazer de realizar essa contribuição porque sabem que estão trabalhando por algo maior, por um objetivo maior. E o alcance desse objetivo favorece a todos. Então eles trabalham com ânimo, têm vontade de fazer, eles buscam a realização desse trabalho. Isso é o que diferencia essas equipes de outras, né? Os colaboradores ouvem e respeitam uns aos outros com atenção. Ou seja, eles interagem, eles conversam, eles dialogam, eles estão numa relação a qual um contribui com o outro. E não onde um acha que é melhor que o outro, que não precisa ouvir o outro. Não, eles estão se relacionando. E essa relação contribui para o crescimento de ambos e para a melhoria do processo dentro da organização. As divergências, como a professora Leide falou, são discutidas, argumentadas, porém civilizadas. Ou seja, não há uma relação de briga, não há uma relação onde um está em disputa com o outro, em atrito com o outro. Não, as divergências são discutidas em um espaço de trabalho, onde um pode divergir do outro, argumenta com o outro, vai dizer, não, eu não concordo por isso, o outro vai dizer, mas eu acho que é assim. Essas discussões são para o crescimento, para a melhoria. Não algo onde um está brigando com o outro ou um está em atrito com o outro, mas há um crescimento mútuo naquelas divergências que acontecem. Há decisões e comprometimento com as decisões do grupo. Ou seja, as decisões que são tomadas recebem o apoio dos demais. Eu posso até não concordar com a decisão que foi tomada, mas o grupo achou que é melhor assim, eu vou acompanhar o grupo nessa decisão, eu vou trabalhar da mesma forma como se eu tivesse concordado, eu vou agir do mesmo jeito. Isso vai fazer com que a sinergia seja maior, ou seja, a união de todos, do grupo, seja maior do que simplesmente a união dos elementos, eles vão formar algo maior no trabalho. Tá? A comunicação é aberta, clara e franca. Esse é um ponto fundamental. Se eu confio no meu parceiro, no meu colega, eu tenho que ter uma comunicação franca, mesmo quando eu discordo dele, ou mesmo nos momentos em que
eu acho que ele está seguindo por um outro caminho, eu vou ter a clareza e vou ter a facilidade de chegar para ele e falar, olha, eu não concordo com isso, por isso. Então, vai haver uma interação. E ele vai me ouvir, porque ele sabe que eu estou querendo o que é melhor para todos nós e não para mim. Então, essa comunicação clara e aberta, ela facilita muito o crescimento do grupo. Porque mesmo quando erram, eles erram crescendo, eles erram aprendendo. Tá? Os papéis e as atribuições de cada membro da equipe são bem definidos. Ou seja, os membros sabem exatamente o que eles têm que fazer. Eles sabem qual é o seu papel dentro daquela equipe. Eles sabem que eles estão ali dentro porque eles compõem um grupo maior, onde o conhecimento dele contribui com o conhecimento do outro. E o conhecimento de todos fazem com que os projetos sejam desenvolvidos com mais agilidade, com mais qualidade, e que os objetivos são alcançados com mais facilidade pelo fato de ele estar presente. Isso motiva ele, isso faz também com que ele tenha foco nas atividades que ele tem que desenvolver. E a liderança é compartilhada. Não há um líder autocrático. Mesmo que formalmente exista alguém instituído como líder, ele vai ouvir os demais, ele vai discutir, ele vai dar liberdade para que os demais tomem decisões também. Então, um modelo de liderança é um modelo diferente. Não é alguém que manda e os outros obedecem, mas em conjunto eles tomam essas decisões. Em conjunto eles chegam a um denominador comum para poder fazer o projeto andar, para poder fazer aquela atividade para se alcançar aquele objetivo. E quais são as condições para o desenvolvimento de uma equipe de alta performance? Como nós vimos, uma equipe de alta performance é aquilo que toda organização sonha em ter. Toda organização quer ter uma equipe, um grupo de trabalho que pense em conjunto, que desenvolva as atividades com motivação, com alegria, que sintam prazer de estar no ambiente de trabalho. Mas é preciso que se desenvolva isso. Isso não é só juntar as pessoas e isso surge de uma química natural, não. A organização deve contribuir nesse processo, tá? E ela pode contribuir com uma estrutura sólida, tá? Com processos de trabalho bem definidos, o que vai fazer com que cada um saiba o que tem que fazer, com políticas de trabalho justas e aceitas por todos, ou seja, todos sabem que o que está acontecendo ali dentro é algo justo, é algo bom, é algo que foi acordado. E um sistema de avaliação que consiga medir o desempenho da equipe e comparar com os resultados estabelecidos para ela. Ou seja, a organização não entrega só as coisas e fala, não, faça. Não, ela entrega, você tem que fazer isso. E nós esperamos que você chegue a esse resultado aqui ao final. E aí ela vai acompanhar o desenvolvimento daquele projeto até o final. E ao final vai determinar, era isso realmente o que nós queríamos? Era isso que nós buscávamos? Era isso que nós queríamos que vocês fizessem? E aí vai poder dizer para essa equipe, olha, é sim, vocês até ultrapassaram o que nós esperávamos. Ou não, pode dizer para a equipe, vejam só, vocês poderiam ter melhorado nesse ponto, naquele ponto, e ao final o projeto não saiu tão bom por causa disso. Mas há essa comunicação clara, a equipe ouve isso não como uma reclamação, mas ouve isso como um processo de melhoria, onde no próximo eles já vão poder executar daquela forma e vão poder chegar a um resultado melhor ainda. E a equipe tem essa necessidade de a cada projeto melhorar mais ainda, porque é o crescimento que está acontecendo dentro da equipe. Pelo fato de eles estarem discutindo todas as ideias e discutindo as decisões tomadas, eles estão crescendo, então eles esperam também cada vez mais resultados melhores e responsabilidades maiores também. Treinamento adequado. É fundamental que as pessoas recebam um treinamento para aquilo que elas irão executar. Não há como imaginar que você chegue e coloque, por mais capacitada que seja a pessoa, que você chegue e coloque ela lá e ela vai passar a partir dali a desenvolver bem aquele projeto sem ter recebido o devido treinamento, sem ter sido capacitada para realizar aquilo. Por mais que ela tenha uma experiência anterior, chegou dentro da organização, ela deve receber as orientações de como se funciona ali dentro daquela organização, como funciona a liderança, como funcionam os horários, como é que se espera o desempenho dela ali dentro, quais as atividades que ela irá desenvolver. Então isso faz parte do treinamento, da capacitação para ela exercer essa atividade. Tá? E os líderes incentivam as atitudes positivas dos membros do grupo. Ou seja, em toda organização, mesmo que você tenha uma equipe de alta performance, existem seres humanos ali e existem erros também. Mas os líderes vão sempre estar ali incentivando as ações que melhoram o grupo, que melhoram as pessoas, onde as pessoas estão crescendo, estão se desenvolvendo. E vão tentar mostrar para os erros onde eles erraram,
como eles não precisam errar novamente, como corrigir aqueles erros que foram cometidos, se foi um erro de comportamento que ele não deve mais repetir, deve tentar se modificar, mas vai ser num sentido de colaboração, não no sentido de cobrança ou no sentido de exigência, mas no sentido de colaborar com a pessoa para que ela cresça, que ela se desenvolva. É muito raro a gente ter equipes de alta performance, mas quando a gente consegue reunir, normalmente o resultado é fantástico, é uma coisa muito bonita mesmo de se ver. Tá? E o papel do líder numa equipe de alta performance. Como é que a senhora acha que deve ser esse líder, professora? Nossa, esse líder ele tem que ser aquela pessoa conciliadora, né? Mas vamos ver alguns pontos marcantes dessa liderança numa equipe de alta performance. Ele gerencia situações de conflito. Como são tantas pessoas nessa equipe que fazem essa conversa, dão sugestões, é claro, vai ter um conflito em um determinado horário, porque uma pessoa acha que é melhor assim, a outra pessoa não, ó, por aqui é melhor, mas aí o líder, ele tem que fazer essa conciliação e trazer o melhor resultado. O que mais? Proporcionar feedback aos funcionários, confiar na execução das atividades pelos membros das equipes. Como eu disse antes, é uma relação de confiança que ocorre entre os funcionários, uma equipe de alta performance, e o líder, né? Facilitar a cooperação entre as pessoas e estabelecer integração entre os membros da equipe. Então, você percebe que o líder, numa equipe de alta performance, ele tem que saber reconhecer algumas situações de conflito, algumas situações onde a pessoa se sentiu meio assim, injustiçada, mas deve conciliar as decisões, porque todas as sugestões, elas são pensando no bem comum, que é atingir aquele objetivo da equipe. E muitas vezes, num ambiente como esse, onde se tomam decisões coletivas, alguém pode ficar insatisfeito com uma decisão, mesmo entendendo que deve colaborar. É interessante que esse líder chegue lá e converse com ele, mostre para ele por que aquele grupo tomou aquela decisão naquele momento, né? E que ele também contribua no processo. Então, assim, é uma forma de motivação e de interação entre esse líder e a sua equipe, né? Mas existem também os benefícios dessas equipes, e que são muitos, né? Vamos ver alguns aqui agora. Que o comprometimento dos membros entre si e com a organização, ou seja, as pessoas estão comprometidas no conjunto da equipe e com a organização, no resultado dos objetivos a serem alcançados. Viabilizam o alcance de metas audaciosas para a empresa, ou seja, essas equipes delas pode ser cobrado mais do que de uma equipe normal ou de um grupo de pessoas. Essas equipes têm um desempenho melhor, então isso faz com que elas também sejam cobradas mais e a organização como um todo ganha mais com isso, porque elas realizam mais pela organização. Né? Eleva a autoestima e a motivação dos membros que compõem essas equipes. Ou seja, quem trabalha numa equipe de alta performance, trabalha satisfeito, trabalha com vontade, gosta de trabalhar ali. Isso faz com que essas pessoas tenham uma autoestima maior. E a produtividade delas, quanto maior, mais autoestima gera. Então é um processo de crescimento contínuo. Quanto mais elas alcançam resultados melhores, mais a autoestima ela tem para buscar resultados maiores ainda. E esse processo vai fazer com que essa equipe, a cada momento, melhore mais ainda. E as características dos membros, né, dessas equipes de alta performance. Os membros dessas equipes devem ter flexibilidade, tá? Bom relacionamento entre si e com os de fora, tá? Objetivos pessoais bem definidos, humildade, aceitar bem as críticas, ser perseverante ou ter perseverança e atitude para resolver as questões. Como nós podemos ver, é quase uma pessoa perfeita. Não é assim que nós vemos as outras pessoas. Nós vemos que ele tem uma série de qualidades. Mas todas as pessoas têm qualidades e têm defeitos. E mesmo que ela tenha defeitos, ela vai ter uma quantidade maior dessas qualidades. E essas qualidades,
dela vão ser trabalhadas para melhorar, e aqueles defeitos que existem ou a falta de alguma dessas qualidades vai fazer com que o líder procure incentivar o surgimento delas naquela pessoa. Ou seja, as equipes de alta performance não só têm a característica de ter um desempenho melhor, de ter doarem mais para a organização, mas melhoram os membros dessa equipe a cada novo ciclo, a cada processo. As pessoas estão ali em constante crescimento e melhoria. E esse processo de constante crescimento e melhoria faz com que essas pessoas se motivem mais para estar naquelas equipes, de gostar de estar ali. Tá? Vamos ver aqui um outro processo administrativo, né? Um processo de melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Melhoria contínua é o conjunto de atividades planejadas, através das quais todas as partes da organização objetivam aumentar a satisfação do cliente, tanto para os clientes internos quanto externos. Tá? Esta é uma das filosofias do Total Quality Management, que é o gerenciamento da qualidade total. Nós vimos aqui que as equipes de alta performance têm características muito específicas, têm características que levam elas a ter um alto desempenho, tá? E esse processo de qualidade, de melhoria, ele influi dentro dessas equipes e dentro das organizações. Então, dentro dessas equipes, nós vimos que elas estão cada vez mais melhorando, estão cada vez mais buscando uma melhoria, buscando um outro estágio, né? E dentro das organizações também. Então, o processo de melhoria contínua foi um processo desenvolvido para melhorar a qualidade dos produtos e melhorar a qualidade de toda a organização. Então, é um processo que existe dentro de toda a organização buscando realizar cada vez melhor as suas atividades. E a cada novo ciclo, melhor ainda. E é um crescimento contínuo, um crescimento que não para. É um processo que não tem fim. Tá? Um pouquinho da história aqui, né? A partir de 48, depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Japão iniciou um processo que modificaria o mundo da qualidade e os negócios no mundo. Tá? Paradoxalmente, esse processo foi inspirado por pensadores norte-americanos, que foi o Fenerbahçe, o Demme e o Juran. Ou seja, esse processo que surge no Japão, muito embora a qualidade, os processos de melhoria, eles não surjam nessa época e nem no Japão. É um processo da história da humanidade, onde a própria história da humanidade é um processo de melhoria contínua. Porém, nesse momento específico, se adotou uma série de características a serem utilizadas dentro das organizações para que elas tivessem um processo de melhoria contínua, para que elas dessem continuidade aos processos de melhoria. Ou seja, eu melhoro um pouco aqui, depois no novo ciclo eu melhoro mais e mais. Isso fez com que criasse-se uma revolução dentro do mundo dos negócios. Porque os produtos que saíam desse processo eram produtos de melhor qualidade, quase não davam defeito, ou davam muito pouco defeito, e tinha um custo menor, porque o processo como um todo era muito bem controlado. Então, isso criou uma condição de concorrência muito forte para os produtos japoneses que invadiram o mundo, e o Japão se tornou uma potência a partir dessas melhorias contínuas nos seus processos. Vamos entender um pouco do processo de melhoria contínua, também conhecido como Kaizen, tá? Que segundo Chiavenato, né, em 2004, é uma filosofia de melhoria contínua de todas as pessoas da organização, de maneira que a execução das tarefas é melhor a cada dia. Como eu já tinha dito para vocês, esse processo é um processo de melhoria contínua, ou seja, eu identifico um problema, eu corrijo, amanhã eu já não tenho mais esse problema porque eu já corrigi e vou melhorando o meu processo, eu vou identificando formas melhores de fazer as coisas. Isso implica diretamente nas pessoas que estão realizando esse processo. Eu invisto nessas pessoas, eu conscientizo e educo elas para aquele sistema e aquilo passa a se tornar uma cultura dentro das organizações, que muitas vezes, como no caso do Japão, se tornou uma cultura nacional. Eles não conseguem enxergar nada que não tenha qualidade. Aquilo que não tem qualidade, eles rejeitam. Então, a própria cultura do país levou à melhoria contínua dos processos dentro das organizações. O ciclo PDCA, né, que é um modelo para o desenvolvimento dessas atividades, é o que nós vamos ver aqui agora. O que seria PDCA? A letra P de PDCA, que é Plan, que é estudar um processo e planejar aprimoramento. Tá? A partir de um processo existente, eu vou estudar ele e melhorá-lo. Ver como fazer esse melhoramento. Que é implementar a mudança. Eu estudei o processo, identifiquei como aprimorá-lo
eu vou agora implementar essa mudança. O C, de check, tá? Que é observar os efeitos. Ou seja, eu vou verificar como isso funcionou naquele processo. E action, que é estudar os resultados. Eu vou verificar, estudar o processo, planejar o aprimoramento, implementar a mudança, observar como funcionou e depois estudar os resultados para que eu possa repeti-lo posteriormente, tá? Nos próximos processos. Vamos lembrar aí, né, esse ciclo PDCA, essas palavras elas são em inglês e traduzidas para o nosso entendimento seria o plan, seria o planejamento, o do é o fazer, né, você realizar aquela tarefa, o check é o checar, verificar se está sendo realizada corretamente e a ação seria você estudar, verificar os resultados, então seria mais agir sobre o que foi feito. Então você pode perceber que isso aí é um ciclo que ocorre, né? Planejar, fazer, verificar se está sendo bem feito e agir diante disso. A figura ilustra bem isso aqui. Nós temos o plan, o do, o check e o act. E ele vai ser sempre um ciclo. Ele retorna para o plano de novo e vai reiniciar. Então, por isso que chama melhoria contínua. Ele vai ficar girando e melhorando a cada novo ciclo do processo. Tá? E vamos ver os princípios para a melhoria da qualidade. Tá? Como eu falei para vocês, o produto tem uma melhoria e reduz o custo. Vamos entender como é que isso funciona. Tá? Começa com a eliminação de desperdícios. Ou seja, produzir somente o necessário no momento certo. Então, eu pego aquele produto, vou produzi-lo somente aquela quantidade que se faz necessária. Eu não vou gerar estoque, não vou gerar excedente para me guardar. Eu vou produzir o que é necessário e vou enviar para ser comercializado. E muitas vezes vai haver uma encomenda, eu produzo e mando para a pessoa. Então esse é um processo muito dinâmico, porque na verdade guardar produtos em estoque significa ter um custo, porque eu vou ter que comprar matérias-primas, vou pagar meus funcionários e vou guardar para vender depois. O objetivo não é esse, o objetivo é vender o mais rápido possível esse produto. Então daí a redução de estoques de produtos prontos, tá? Produção com qualidade, ou seja, tratar os problemas quando ocorrem, estudando sistematicamente até chegar à solução. Eu vou verificar o processo e vou identificar, vou planejar como melhorá-lo. Se houver uma falha, se houver um problema, eu vou agir ali imediatamente, vou identificar por que aconteceu, vou corrigir, vou registrar para que não aconteça mais. E vou reiniciar aquele ciclo PDCA que a gente falou antes. Tá? Produção enxuta, ou seja, produzir reduzindo ao mínimo os recursos. Eu vou produzir com aquilo que estiver disponível. O Japão é um país que tem poucos recursos disponíveis. E por isso mesmo, as ações de produção têm que ser utilizar o mínimo possível. E eu vou utilizar o mínimo possível da forma mais dinâmica e da melhor forma possível. Claro que eu não vou comprometer a qualidade do meu produto, mas vou utilizar somente o que é necessário. Porque o que sobra, o que é utilizado em demasia, aquilo prejudica porque vai gerar um custo excessivo no meu produto. Daí essa dinâmica de ter um produto altamente competitivo em qualquer mercado do mundo. Tá? E vamos falar agora de gestão contemporânea. Tá? O que seria a gestão contemporânea? Certo? O desenvolvimento sustentável é um dos conceitos. O desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Tá? Esse que eu li para vocês agora é um trecho de um relatório que a ONU produziu nos anos 70. Tá? É um relatório que fala como nós devemos viver no mundo de hoje. E os modelos contemporâneos de gestão, eles vão buscar se adequar a essa realidade. Vão buscar identificar o meio onde eles estão inseridos e vão produzir a partir desses meios, sem prejudicar as possibilidades ou as habilidades de gerações futuras, que as próximas gerações possam ter também algo saudável, receber um meio ambiente saudável para elas. Então os modelos de gestão vão começar a focar nisso. É o que nós vamos ver um pouquinho agora. Princípios de gestão sustentável. Quais seriam os princípios para manter aquilo que foi dito antes? Seria atividade econômica ser sustentável economicamente. Ou seja,
O princípio da atividade econômica diz que aquele negócio que eu estou executando ele deve ser sustentável economicamente. Eu não devo comprometer recursos extras do meu país, ou da minha família, ou da minha comunidade, para que aquele negócio continue existindo. Tá? Ele deve ser sustentável, deve ter sustentabilidade econômica, ele deve produzir de uma forma que se sustente. O resultado dele deve garantir a sua sustentação. Tá? Meio ambiente, né? Como deve ser o meio ambiente? Deve ser ambientalmente sustentável. Como deve ser a minha relação com o meio ambiente? Como eu devo produzir? Eu devo produzir de tal forma que eu me interaja com o meu meio ambiente sem prejudicá-lo. Eu não posso jogar dejetos do meu processo produtivo no meio ambiente. Eu não posso utilizar em demasia os recursos que estão ali disponíveis. Eu devo entender que os recursos não são só para mim e que existe todo um meio onde ele está inserido e que outros seres vivos também dependem daqueles recursos. Então deve haver essa interação. Se existe algum tipo de poluição, ela deve ser tratada. E se for devolver para o meio ambiente, devolve da forma como recebeu para poder utilizar no processo. Tá? Bem-estar social, ou seja, retornar à sociedade com benefícios parte dos lucros. É o que muitas empresas fazem hoje. Existem muitas empresas que têm fundações, que é uma forma de retornar para a sociedade parte daquilo que a sociedade me deu na forma de lucros, na forma de obtenção de resultados. Então, essa visão de que ela está inserida em um meio, que deve retornar para aquele meio algo, parte do que ela ganhou, do que ela recebeu, isso é muito importante para que o meio seja sustentável, que o meio ambiente seja sustentável. Porque sustentabilidade não diz respeito só a animais, a plantas, a rios, não, diz respeito também aos seres humanos. Os seres humanos também devem ter uma vida sustentável e as pessoas que estão do nosso lado também devem ter uma condição boa de vida. Tá? Bom, nós temos aqui também a gestão baseada na ética e na responsabilidade social. Quais seriam essas responsabilidades? Tá? As responsabilidades econômicas, ser lucrativa, gerar riquezas e empregos. Tá? A empresa deve ser assim. As responsabilidades éticas, não lesar ninguém voluntariamente, prezar pela integridade de todos os envolvidos com a organização. Ou seja, ter uma visão clara do meio onde ela está inserida e de responder para essa sociedade de uma forma transparente, de uma forma que a sociedade veja que ali há sinceridade. Pagar todos os impostos em dia, né? É por meio deles que o governo proporciona bem-estar social à sociedade, é olhar o seu próximo, olhar o que está ao seu lado, né? E filantrópicas, ou seja, são os projetos sociais bancados pela organização e que podem ser usados para criar uma ponte com a sociedade. Essas organizações elas devem olhar para o seu meio, olhar para o que está ao seu redor e entender que elas interagem com esse meio e dêem um retorno para esse meio e levar algo a mais para esse meio. Tá? Vamos trabalhar um pouco agora de direito administrativo. O direito administrativo é um ramo do direito, é uma parte do direito como um todo, né? O que é conhecido pelo nome de direito administrativo é o ramo do direito público responsável por tutelar a relação entre o poder público e o indivíduo. Ou seja, é uma parte do direito. O direito é algo amplo, ele tem vários segmentos, ele se divide, como a medicina se divide nas várias especialidades, o direito também. E o direito administrativo é um dos ramos do direito, que nós iremos ver um pouquinho agora. Bom, como eu já disse, ele pertence ao ramo do direito público e tem como objeto o estudo da organização da administração pública. Ou seja, o seu foco está na administração pública, nos órgãos públicos, nas entidades públicas, nas entidades que não têm um dono, que não são parte da sociedade civil. Tá? A administração pública está dividida em administração direta, né, que é o conjunto de órgãos integrados na estrutura central de cada poder, das pessoas políticas. A gestão de serviço público pelas próprias pessoas políticas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado. São aqueles órgãos ou entes do Estado que estão diretamente ligados ao público, que estão diretamente ligados
a realização de uma atividade eminentemente pública. Por exemplo, o poder de polícia. O poder de polícia só quem pode exercer é o Estado. Então, é um órgão da administração direta, que está ligado diretamente aos órgãos centralizados de poder. Tá? Então, esses seriam os órgãos de administração direta. São vários, mas esse é um exemplo. Tá? Quais são as fontes do direito administrativo? Onde o direito administrativo busca as suas regras de funcionamento, onde ele busca as suas orientações para poder exercer esse poder. Né? Na lei, ou seja, como regra geral, abstrata e impessoal, a lei é a principal fonte do direito administrativo. Tá? Na doutrina, a doutrina pode ser entendida como o conjunto de teses, construções teóricas e formulações descritivas acerca do direito positivo, produzida pelos estudiosos do direito. Ou seja, é tudo aquilo que se discute pelos estudiosos, é aquilo que está além da lei. A lei ela tem um texto, ela tem um conteúdo próprio, mas ela tem que ser interpretada por outras pessoas, o que é o papel do juiz. Mas existem estudiosos voltados para isso. Então, a doutrina seria aquilo que os estudiosos dizem a respeito da lei. A jurisprudência, que é a orientação dada pelos tribunais à solução de casos concretos. Ou seja, a lei pode falar que em determinado caso, em determinada situação, deve-se agir assim. Mas pode surgir um caso que a lei não especifique. Aí entra a questão da jurisprudência. Então, no caso que aconteceu em tal lugar, assim, o juiz julgou dessa forma. Outros juízes podem utilizar aquela decisão daquele juiz para tomar decisões também. Isso se chama jurisprudência, que é o uso de uma decisão tomada em um outro caso semelhante àquele que você está tomando, que a lei não especifica exatamente como deve se proceder. Os costumes, né? O costume perdeu muita influência como fonte do direito administrativo na atualidade. Tá? O costume, em algumas nações, é a base do direito. O direito inglês e o direito americano, eles quase não têm leis específicas sobre os temas. Os costumes é que ditam isso, e o juiz interpreta a partir dos costumes de determinada sociedade. Então, isso é muito comum em muitos países. No Brasil, a gente utiliza isso muito pouco. As nossas fontes de direito falam muito pouco sobre isso. Mas a gente utiliza sim. Se algo fere os costumes de uma sociedade, ele acaba sendo atingido pela jurisprudência. O juiz vai decidir a partir de costumes também. Tá? Ato administrativo. Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. É por meio deles que a administração realiza sua função executiva. Ou seja, os atos administrativos é a forma onde se executa as atividades dentro da administração pública. É o ato de se fazer algo, tá? Não explicitamente, mas implicitamente, ou seja, declara-se, através de uma portaria faça-se isso, ou através de uma portaria fulano de tal está autorizado a fazer isso. Então, é o ato administrativo que habilita a que seja feita determinada atividade ou determinada função dentro do serviço público. E por emanarem do poder público, os atos administrativos diferenciam-se dos atos particulares, em especial pela presunção de legitimidade, imperatividade e auto-executoriedade. Vamos ver o que é isso aqui, cada um desses temas. A legitimidade decorre do princípio da legalidade da administração. Ela viabiliza a execução dos atos administrativos, mesmo contendo vícios ou defeitos que os levem à invalibilidade. Ou seja, a legitimidade é o que dá a condição de que aquele ato tenha que ser cumprido, independente de ele ser depois considerado inválido. Tá? Imperatividade é o atributo do ato administrativo de ter seu cumprimento ou execução com força impositiva, obrigando o particular ao fiel atendimento sob pena de execução forçada. Ou seja,
O ato administrativo ele é obrigatoriamente cumprido. Ninguém pode se recusar a cumprir esse ato administrativo. Ele tem poder público e obriga o particular ao fiel atendimento, certo? Sob pena de vir a polícia forçá-lo a fazer isso. A autoexecutoriedade é um poder que decorre da necessidade da administração de desempenhar sua missão de defesa dos interesses sociais, sem ter que recorrer ao poder judiciário para remover a oposição individual. Ou seja, todo ato administrativo é auto-executável. Ninguém pode se recusar ou deixar de oferecer algo porque esse é de interesse social. Quando revestido de todos os seus requisitos formais e materiais, o ato administrativo é considerado eficaz. São 5 os requisitos necessários à constituição do ato administrativo. A competência, né, que é um poder indispensável aos agentes administrativos que devem dispor para desempenhar especificamente suas funções baseadas em regularidade de lei. A finalidade do ato é aquela que a lei indica explícita ou implicitamente. A forma, enquanto a vontade dos particulares manifesta-se livremente, a da administração exige formas especiais para ser válida. Na maioria das vezes, a forma do ato é escrita. O motivo ou causa é a situação de direito ou de fato que determina ou autoriza a execução do ato administrativo. E o objeto, que é o conteúdo do ato, onde a administração manifesta seu poder e sua vontade ou atesta sua situação preexistente. Tá? Bom, isso é o que nós tínhamos que falar sobre direito administrativo. O direito administrativo é muito amplo, ele atinge a todas as organizações públicas, né? E se vocês tiverem um pouquinho de curiosidade, podem pesquisar um pouquinho mais e a gente pode discutir isso em um outro momento. Pessoal, Certo? então a gente vai para a nossa atividade de sala, daqui a pouquinho a gente volta com mais esclarecimentos. Bom, voltamos, né? Eu gostaria de retomar alguns slides que ficaram aqui de direito administrativo, só para a gente fechar esse tema, tá? Dentro do direito administrativo, o ato também pode apresentar vícios ou defeitos, que também merece uma classificação especial por parte da doutrina. Ou seja, são esses vícios ou defeitos que podem existir. O ato pode ser inexistente, né? Ato cuja existência é uma mera aparência, como, por exemplo, o ato praticado por usurpador de função pública. Alguém que se passa por um funcionário público e pratica um ato, aquele ato ele não é existente, ele não existiu porque aquela pessoa não é funcionário público. Ato nulo, que é aquele que apresenta vícios insanáveis de legitimidade relativos aos requisitos de validade. Ou seja, há alguém que faz alguma coisa que não tem nenhuma validade jurídica, tá? Então aquele ato é nulo, ele não pode ser considerado como válido. Ato anulável, né? Nesse, o tipo, a vontade do agente se mostra corrompida por erro, dolo, coação ou simulação, vigorando mesmo assim até que eventualmente seja promovida a declaração de sua invalidade. Ou seja, o ato, a ação que o funcionário público teve, o agente público teve, ela foi levada por um motivo que não era o motivo do bem-estar da sociedade. Ele pode ter sido coagido, pode ter sido uma simulação. Então esse ato pode ser invalidado ou anulável por um juiz. O ato irregular, né, que é o ato que deixou de observar requisito não essencial. Ou seja, é um ato que não tem validade porque ele deixou de observar algum requisito, mesmo não sendo essencial, mas como ele tem que cumprir o que determina a lei, ele é irregular, ele não tem validade, tá? E os princípios do direito administrativo, que são importantíssimos, isso aqui cai muito em concurso, para quem pretende fazer concurso. Os princípios são parâmetros para a interpretação das demais normas jurídicas, tá? E o primeiro princípio que nós temos é o princípio da legalidade.
o administrador está rigidamente preso à lei, certo? Devendo agir apenas até onde essa permita. Em suma, tudo que não está permitido é proibido. Nós costumamos dizer que o cidadão, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O Estado, o servidor público, pode fazer tudo aquilo que a lei permite. Ele não pode fazer nada que a lei não atribua para ele fazer, ou que a lei permita, tá? Então, esse é o princípio da legalidade. Da impessoalidade, o administrador não deve fazer distinções fundamentadas em critérios pessoais e sempre ter em vista a finalidade pública. Ou seja, todo ato do administrador deve ter em vista a finalidade pública, o bem público. A moralidade. A moral administrativa, diferente da moral comum, entende que o dever do administrador não é apenas cumprir a lei formalmente, mas substancialmente, procurando sempre o melhor resultado. Ou seja, não é simplesmente cumprir a lei, é cumprir a lei fazendo com que aquilo seja bom para a sociedade onde ele está atendendo, onde ele está inserido, certo? Fazendo o que é melhor para aquela sociedade, e não simplesmente cumprir a lei ou fazer só o que a lei determina, deixando de fazer outras coisas que poderiam contribuir para a melhoria daquela sociedade. A publicidade é por meio da divulgação oficial dos atos da administração que são assegurados o seu cumprimento, observância e controle, pois existem atos que se destinam a produzir efeitos externos. Ou seja, todo ato administrativo tem que ser publicado, ele tem que ser publicizado, ele tem que ser todos devem ter acesso a ele, todos devem saber que ele existiu, para que ele possa ser fiscalizado, né? E para que as pessoas saibam que aquilo existiu e que elas têm que cumprir aquela nova norma ali agora. E a eficiência, que trata do princípio meramente retórico. É a obtenção do melhor resultado com o uso racional dos meios, ou seja, é conseguir o melhor resultado possível com aquilo que está disponível para ser utilizado para aquele fim, tá? Então, esses princípios, eles regem o direito administrativo, todo ente público deve conhecer esses princípios, porque faz parte do dia a dia do serviço público, tá? E nós temos aqui os poderes administrativos, tá? Que é o poder hierárquico, é o poder através do qual as funções dos órgãos são escalonadas, numa relação de subordinação e de crescente responsabilidade. O poder disciplinar é o poder dado à autoridade administrativa com o objetivo de apurar e punir infrações relacionadas com o serviço, tá? O poder regulamentar, que é o poder de que dispõem os executivos de explicar a forma correta de execução dos procedimentos, tá? É o poder de regular como devem ser feitas as tarefas, as ações dentro do serviço público. O poder normativo, que é o poder de administração, possui de emitir normas para disciplinar matérias não privativas da lei. Ou seja, tudo aquilo que a lei não determina que pode ser feito pelo poder normativo desses entes públicos. E o poder de polícia, faculdade atribuída à administração de limitar a liberdade individual em prol do interesse coletivo. Ou seja, aquilo que não atende à comunidade como um todo pode ser limitado para que a comunidade obtenha um resultado melhor, obtenha algo que seja mais positivo para essa sociedade. Bom, agora sim vamos iniciar a correção das nossas atividades. Não é isso, professora Leide? Vamos lá. Temos 10 questõezinhas aí para deixar as respostas. Vamos ver se a gente consegue fixar o que nós trabalhamos hoje em sala, né? Primeira pergunta é, defina poder. Professora? Então, o que seria poder? É a habilidade de forçar alguém a obedecer uma ordem a despeito da resistência pelo uso da força, da imposição ou da coação. Ou seja, o poder é tudo aquilo que se faz, tá, com vistas a obrigar alguém a fazer alguma coisa que muitas vezes ele não quer fazer. A execução do poder se dá aí. Aí você vê o poder em ação. O poder ele pode ser uma atribuição a alguém, mas ele é executado nesse momento, tá? E autoridade. O que seria autoridade? É a habilidade de se fazer obedecer voluntariamente, sem o uso da coerção e da força. Ou seja, é a habilidade de se fazer obedecer
sem necessariamente se utilizar da coação, sem necessariamente utilizar-se do poder de forçar alguém a fazer algo que não quer. Então, normalmente, a autoridade é um respeito que nós temos com relação a outro, pelo conhecimento que ele possa ter, ou pela idade, né, ou por algo que lhe atribua essa autoridade, um conhecimento muito específico ou um conhecimento geral que lhe atribui essa autoridade. Então, as pessoas respeitam a opinião daquela pessoa, respeitam o que ele diz, certo? Isso é uma autoridade que a pessoa tem. Essa autoridade pode ser exercida para que se determine que se faça algo. Um exemplo é o pai e o filho. O filho respeita a autoridade do pai. O pai pode usar de coação ou pode simplesmente pedir ao filho que faça algo e o filho vai obedecer pelo respeito que ele tem para com o pai. E assim se aplica em várias outras situações da nossa vida social. A terceira questão, então, é qual a diferença entre grupos e equipe? Se você respondeu que grupo é um conjunto de pessoas trabalhando em uma organização, mas buscando objetivos individuais, enquanto equipe é um conjunto de pessoas com objetivo comum, comungando os mesmos valores e respeito mútuo, está correto. Percebam, o grupo é um conjunto de pessoas que têm variados objetivos e a equipe não. Foca num ponto comum, que é um objetivo comum. E as equipes têm em comum valores, elas se respeitam. Como nós dois, né, professora? Pois que é. aqui tem a interação, a gente conversa. Então, é uma equipe e aqui nesse conjunto de ações a gente está desenvolvendo esse respeito comum, eu respeitando a posição da professora, a professora respeitando a minha posição. Então, isso é um trabalho em equipe, gente. E dentro da sala aí também tem, vocês em conjunto também trabalham em equipe. A questão 4 é o cerne da nossa aula de hoje. O que são equipes de alta performance, né? São equipes compostas por membros altamente comprometidos com os objetivos e com alto grau de confiança mútua. Ou seja, são equipes, têm objetivos a serem alcançados, têm objetivos comuns, mas eles têm um alto grau de mútua responsabilidade, de mútua confiança. Eles estão agindo em busca de algo que é muito maior do que simplesmente um objetivo daquela organização ou daquele projeto específico. Então, essas equipes, elas contribuem entre si na melhoria dos membros, um membro incentiva o outro, um membro motiva o outro. Nessa relação que existe, a liderança faz o papel de, ao mesmo tempo que está apaziguando as várias relações que existem ali dentro, ele está motivando, ele está incentivando o desenvolvimento de habilidades, vendo os pontos negativos para melhoria, vendo os pontos positivos que podem ser realçados e contribuir mais para a equipe. Então, essas equipes são diferenciadas nesse sentido. A questão 5, melhoria contínua. O que significa o termo Kaizen? Tá? É uma filosofia de melhoria contínua de todas as pessoas da organização, de maneira que a execução das tarefas melhora a cada dia. Ou seja, dentro desses grupos de alta performance, a melhoria contínua é parte da vivência deles, onde um contribui com o outro para que se melhore cada vez mais. E dentro das organizações também acontece isso. E o termo Kaizen é uma definição japonesa para isso, eu identificar questões, melhorar aquilo ali que está ruim ou melhorar mais ainda o que já está bom e manter isso dentro de um processo contínuo de melhoria, melhorando a cada ciclo, a cada novo movimento. A questão 6 é o que significa as letras PDCA. Então, como a gente havia falado antes, PDCA são siglas de palavras em inglês que a gente pode traduzir para o português da seguinte forma. O P, então, é plan, o plano. Estudar um processo e planejar o seu aprimoramento, é isso que se faz nessa fase desse ciclo, né, PDCA. O D de do, fazer, que é implementar a mudança, é fazer a mudança acontecer. O check é checar, né, verificar, observar os defeitos dessa mudança, os efeitos, desculpe-me, e action, é ação. Estudar os resultados da mudança ou ação. Percebam, pessoal, que o ciclo PDCA é um ciclo que tem que girar ali constante de ações entre o planejar, o fazer, o checar, né, verificar a situação como está e o agir. Então, é um ciclo constante que você
pode perceber que ele vai trazer a melhoria dos processos que existem dentro da empresa. A questão 7 vai trabalhar a questão do desenvolvimento sustentável com modelos de gestão, modelos atuais de gestão. E pergunta, qual o conceito de desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades atuais sem comprometer as habilidades das futuras gerações de atender suas próprias necessidades. Ou seja, agir hoje pensando no futuro, pensando no meu filho, no meu neto. Então, a minha organização ela tem que estar voltada para enxergar isso, porque a sociedade já não aceita mais aquela organização que chega para destruir, para não preservar o meio ambiente. Então, nós devemos pensar que o desenvolvimento sustentável ele se dá à medida que nós agimos pensando no que vai acontecer depois. Então, eu não posso poluir, ou eu evito poluir, ou as minhas ações devem ter uma visão clara de que aquilo que eu produzo deve ser compatível com o meio onde eu estou inserido, com o meio ambiente. E esse meio ambiente envolve tanto a natureza como as pessoas que ali estão ao redor da minha organização, da minha fábrica, né, do meu escritório. E essas pessoas devem ter o respeito, assim como a natureza também deve ter. A questão 8 diz respeito aos princípios. Tá? Para nós alcançarmos um desenvolvimento sustentável, nós devemos ter princípios de ação sustentável. Então, quais são os princípios da gestão sustentável? E a resposta é que a atividade econômica seja sustentável economicamente, ou seja, que aquilo que eu estou realizando tenha condição de sustentar sem colocar em risco a sociedade na qual estou inserido. Imagine uma situação onde eu tenho uma empresa funcionando dentro de uma cidade pequena, uma fábrica, por exemplo, e aí dentro da minha fábrica eu ajo de forma irresponsável economicamente e a fábrica quebra. Quantas pessoas irão ficar desempregadas naquele momento? Qual a repercussão que aquilo vai ter no meio ambiente ali vizinho a essa organização? Então, ser sustentável também é se preocupar também com a questão econômica, ser responsável economicamente, para que a empresa alcance resultados e continue sobrevivendo e sustentando todos aqueles que estão ao redor dela. Tá? O meio ambiente, ser ambientalmente sustentável. Como eu falei para vocês, tudo que eu pego do meio ambiente, eu devo devolver para o meio ambiente na mesma condição que eu recebi. Se eu pego a água do meio ambiente e utilizo ela no meu processo produtivo, eu devo limpá-la e depois devolver para o meio ambiente ela limpa de novo. Eu não posso pegar essa água, utilizar no meu processo e jogar ela suja no meio ambiente, como aconteceu durante muito tempo, porque aquilo ali vai provocar degradação de rios, vai matar animais, de vegetação. Isso não é sustentável, isso não dá condição de que aquela fábrica continue existindo por muito tempo. Ela vai acabar chegando no momento que ela vai parar, porque ela destruiu tudo que existia ao seu redor. Tá? Bem-estar social, que é retornar à sociedade com benefícios parte dos lucros, tá? Então, o que se dá? Eu tenho uma organização que está lucrando com a sociedade, que está lucrando com o meio em que ela está envolvida. Logo, eu tenho que retornar para essa sociedade alguma condição também. E o que é que eu faço? Eu retorno através do oferecimento de uma fundação, a criação de uma escola, de uma creche, certo? Então, são ações que a empresa pode ter para retornar àquela sociedade onde ela está tirando lucro, uma parte daquilo que a sociedade está lhe dando. Isso é uma responsabilidade também das empresas. Durante muito tempo não se considerou como sendo, mas é. Então, essa empresa deve retornar para a sua sociedade parte daquilo que ela recebeu como lucro, como condição de sobrevivência dela. Tá? A questão 9 é, qual o conceito de administração direta? Isso aqui já dentro de direito administrativo. E a resposta é o conjunto de órgãos integrados na estrutura central de cada poder das pessoas políticas. A gestão de serviço público pelas próprias pessoas políticas, aos quais foi atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas do Estado. Ou seja, é todo o poder que é exercido pelo próprio Estado. Ele não terceirizou, ele não concedeu para um outro ente civil para executar aquela atividade. Porque tem atividades, por exemplo, transporte público, é uma empresa privada que executa. Aquilo é uma concessão pública para que aquela empresa execute. Mas, por exemplo, a justiça, quem executa é o próprio Estado, o poder de polícia é o próprio Estado. Então, essas atividades são chamadas de administração direta. E, finalmente, ato administrativo. Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que tenha por fim imediato
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. É por meio deles que a administração realiza sua função executiva. São os atos que faz-se executar pela administração. Então, é o ato que faz com que a administração execute aquela atividade que lhe foi atribuída. O objetivo da existência dela é executado através do ato administrativo. Em suma, é isso. Não é, professora Leide? Isso. Pessoal, em relação à atividade da semana, nós deixamos aí um questionário com 10 questões, né, a respeito só sobre essa aula. Vamos falar então sobre poder e autoridade, qualidade total e sobre direito administrativo. Eu espero que vocês consigam. Nós deixamos também links, né, para que vocês pudessem lá pesquisar em lugares mais apropriados o assunto sobre direito administrativo e no mais você utilize o caderno que está lá disponível para você, que vai dar tudo certo. Uma coisa que é muito importante, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é que se vocês pretendem fazer concursos, se vocês pretendem seguir uma carreira no serviço público, é importante que vocês aprofundem esse conhecimento que foi trabalhado aqui hoje. Porque o direito administrativo, por exemplo, é uma matéria muito comum em concursos, tá? E mesmo essas noções que nós passamos para vocês de trabalho em equipe, de modelos de gestão modernos, tudo isso em algum momento vai ser cobrado em algum concurso. Então vocês podem aprofundar. Os links que a professora Leide disponibilizou são importantes, porque são ferramentas que vocês têm para aprofundar o conhecimento. E tudo que nós vimos estudando aqui também são questões importantes, que também caem em concurso, mas que são principalmente importantes para a vida de vocês. Porque são questões que levam vocês a refletir sobre aquele ambiente onde vocês estão inseridos, sobre o ambiente de trabalho, sobre a própria casa de vocês. Será que essas situações que a gente tem colocado aqui não dizem respeito em algum momento à vida dentro de casa também, ou à minha vida na escola? Né? Como é que eu me comporto com relação a todas essas situações? Então é importante que vocês aprofundem esse conhecimento, buscando através desses links, buscando através de pesquisas em livros, na internet, esses temas, buscando se aprofundar mais sobre eles, identificar as características do que tem ali que pode colaborar com você no seu dia a dia, que pode colaborar com você no seu trabalho. Porque o que é fundamental nisso tudo que nós estamos passando para vocês é que isso tem que se tornar prático. Vocês devem levar isso para o dia a dia. Equipes de alta competência podem ser formadas em qualquer lugar. Dentro da sua empresa, por mais simples que ela seja, você pode pensar e mentalizar essa condição de trabalho. Então é importante que vocês aprofundem mais esse conhecimento. Se tiverem dúvidas, entrem em contato conosco. Mandem os vídeos. A gente tem pedido para vocês para mandar pelo WhatsApp os vídeos com as perguntas para que nós possamos responder elas para vocês aqui em sala. E na próxima aula, que será uma aula de revisão, é um momento bom para a gente fazer isso. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato, enviem, tá? Para que a gente possa estar respondendo e dessa forma contribuindo para que vocês cresçam profissionalmente e cresçam também em conhecimento. No mais, uma boa semana, bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Bom final de semana, professor. Até a próxima, professor. Pessoal, para as meninas aí, as nossas alunas, nossas tutoras que são mães, feliz Dia das Mães nesse domingo, né? E uma ótima semana para todas. Feliz Dia das Mães para vocês, viu? Desculpe.